Bom dia a todos. Satisfação participar aqui da minha primeira reunião dessa Comissão de Segurança Pública, que é tão importante. Quero cumprimentar aqui o presidente Sargento Rodrigues, o delegado Cristiano Xavier, deputado Leleco, parabenizar o Sargento Rodrigues. Sargento Rodrigues, o senhor é expoente na defesa da segurança pública em Minas Gerais. Foi, é e vai continuar sendo, e eu quero poder somar forças ao seu brilhante trabalho, tá? Quero registrar aqui publicamente os meus parabéns pelo trabalho que o senhor sempre realizou aqui em defesa da segurança pública. Saudar também o meu líder aqui, que acabou de chegar, Gustavo Santana, deputado Gustavo Santana. Oi, Gil. Bem, a nossa sociedade é uma sociedade doente. É uma sociedade que tem, infelizmente, construído um imaginário através da má influência da cultura que tenta privilegiar o crime. São filmes onde cada vez mais a figura do criminoso é exaltada. Quantos filmes saem por ano de assaltante a banco, de ladrão, e quantos saem de policiais? Antigamente, na década de 70, existiam seriados policiais muito mais contundentes nessa questão da segurança pública, e a gente percebe realmente essa decadência cultural no sentido de tentar exaltar o crime. E isso é realmente lamentável. Nós devemos saber quem realmente defende a nossa sociedade. E na condição de policial militar, eu já me deparei diversas vezes com situações difíceis. Quando a sociedade, ao invés de apoiar o nosso trabalho, muitas vezes se voltou contra nós. Um dos reflexos mais claros da decadência cultural em que nós vivemos no quesito de segurança pública é que existe uma dificuldade imensa dos políticos, da sociedade como um todo, em entender que o servidor da segurança pública no geral é um servidor diferenciado, porque ele é o único que jura defender a sociedade, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. Quando eu estive nos Estados Unidos, eu recebi desconto em lojas, porque eu era policial. Eu falava, não, mas eu não sou policial aqui, eu sou policial no Brasil. Eu tinha que apresentar minha carteira para fazer as compras, e está lá escrito, bem grande e vermelho, polícia. E aí eu percebi o tanto que aquela cultura valoriza a segurança pública e o quanto a nossa, infelizmente, não consegue perceber o trabalho dos heróis da segurança pública e que pagam um alto preço, inclusive psicológico, por lidar com o verdadeiro lixo da sociedade brasileira, com a verdadeira escória. Quem pensa que mexe com lixo é o lixeiro? Não, é quem mexe com essa caterva criminosa, cebosa, que pratica os piores crimes imagináveis, de estupro para cima, latrocínio. Quantos casos assim eu não peguei? Mas existe uma explicação, através de uma fábula, para tentar entender a divisão da sociedade e por que isso acontece. A sociedade ela pode ser dividida em 3 animais, Sargento Rodrigues: ovelhas, lobos e cães pastores. As ovelhas representam a grande maioria da sociedade. São pessoas trabalhadoras, produtivas, que contribuem para o benefício do rebanho. É a grande maioria da sociedade. Já os lobos são os criminosos. O propósito de vida do lobo é matar a ovelha e se alimentar da carne dela. O lobo, ele é um agente do caos, da destruição do rebanho. E então, o terceiro animal representa a nossa classe da segurança pública. São os cães pastores. São aquelas pessoas abençoadas com o dom da violência, porque a violência, sim, ela é uma bênção, quando utilizada como ferramenta de defesa da sociedade, e ele protege o rebanho, matando o lobo. Quando o lobo ataca a ovelha, o cão pastor vai lá e salva o rebanho. Infelizmente, a ovelha não consegue fazer uma distinção entre o lobo e o cão pastor, porque os dois são muito parecidos. Os dois têm dentes grandes, têm garras enormes e são violentos. Nós devemos mostrar para a sociedade que a violência justa, benéfica, legal, quando praticada por membros da segurança pública, é o que protege a sociedade, é o que impede que a nossa sociedade vire um caos e caia em definitivo nas mãos do crime.
Então, o meu papel, como membro dessa Comissão de Segurança Pública, é deixar claro esse ponto. Nós vamos defender aqui os cães pastores. Nós vamos defender aqui as polícias e os membros da segurança pública no geral. Reforçando. Obrigado. Reforçando aqui o que foi dito pelo sargento Rodrigues, nós estivemos em reunião com o vice-governador, falamos de algo extremamente importante, que é a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública. Nós sabemos o quanto que a segurança pública foi sobrecarregada nesses últimos 4 anos, enquanto muitas áreas da sociedade foram trabalhar em home office. Não existe home office para a polícia, tá? A gente sabe disso. Então, o mínimo que nós podemos esperar não é aumento de salário, não é isso que a gente está pedindo aqui, não. É aquilo que nos é de direito, a recomposição das perdas inflacionárias. Um governo que não valoriza a sua polícia, uma sociedade que não valoriza aqueles que mais se sacrificam pela manutenção da nossa liberdade, é uma sociedade indigna de prosperar. E nós sabemos que esse, definitivamente, não é o caso da sociedade mineira. Bem, também foi falado da Polícia Penal, falei em plenário, vou repetir aqui agora, e falei ontem para o vice-governador da necessidade de convocar os excedentes do concurso da Polícia Penal. Isso é extremamente importante. O sargento Rodrigues foi categórico e eu subscrevi tudo que ele falou no sentido de aprovar a lei orgânica da Polícia Penal. Essa lei orgânica já passou da hora de ser aprovada, a classe precisa disso. E muito me tem chocado diversas denúncias que eu tenho recebido por todo o estado de Minas Gerais, falando das péssimas condições alimentares da Polícia Penal. Pessoas que recebem marmita com barata, com rato dentro, e até mesmo com caramujo. Não é escargot não, tá? É caramujo mesmo. Então, isso é inaceitável, e eu penso que a solução para o problema seria realmente a criação de um auxílio alimentação para a Polícia Penal. Aí, é claro, resolvendo esse problema, porque hoje o policial penal ele recebe a mesma marmita do preso. Resolvendo esse problema da Polícia Penal, deixa o escargot para o preso, não tem problema. Não vai fazer falta, não. Um dos requerimentos que eu protocolei fala aqui de um caso muito interessante, também lido pelo sargento Rodrigues, a respeito da ocorrência em Ipatinga, do sargento Macirley de Oliveira Carvalho. Ele estava sozinho em policiamento unitário, e eu sou categoricamente contrário ao policiamento unitário, quando o infrator tentou esfaquear ele. Eles entraram em luta corporal, e olha só, a melhor parte dessa história, a sociedade, ao invés de ir contra o policial militar, ela o ajudou. E por que eu falo isso? Porque sempre que eu sou chamado em ocorrência, ou que eu era chamado em ocorrência, a pessoa que foi vitimada ali pelo criminoso fala o quê? Não, você tem que pegar ele, tem que sentar o braço, tem que bater, tem que fazer e acontecer com o bandido. Mas se você precisa, por algum motivo, dar um soco no vagabundo, dar um chute no vagabundo, essa mesma sociedade fala, ai, tadinho, a polícia está batendo nele. Então, assim, isso é algo revoltante. E como foi bom perceber, nesse caso do sargento Marcilei de Oliveira Carvalho, a participação do senhor Felipe de Pinho Barroso e do senhor Irving Gabriel Teixeira Barbosa, que na condição de cidadão comum, de civil, foram lá e ajudaram o policial a prender aquele criminoso. É essa a sociedade que nós queremos continuar construindo em Minas Gerais, e fica aqui o meu total reconhecimento e a minha parabenização para o sargento e para esses 2 civis que agiram de maneira meritória. Também fiz um requerimento aqui de congratulação com mérito para o 2º sargento PM, o Alisson Fernandes Silveira, o cabo PM Leandro Pontel dos Santos Silveira e o cabo PM Alexandre de Paula Bernardes e o soldado PM Harley Bruno Moreira Rabelo, pelos atos de bravura em uma ocorrência ocasionada pelas chuvas do dia 14 de 2 de 2023 em Contagem. Eles que enfrentaram uma forte correnteza que estava direcionando ali o fluxo de água para dentro de um rio e, arriscando a própria vida, salvaram um pai e o seu filho que estavam ali presos nessa enchente. Então fica aqui o meu total reconhecimento à ação desses heróis. Contem comigo, tá? Força e honra.
A direita vive Minas Gerais. Tamo junto.